Olá, amigos, irmãos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé, sejam bem-vindos a mais um estudo nessa manhã de domingo, quando abordaremos mais um capítulo subordinado ao tema A Gloriosa Esperança da Segunda Vinda de Cristo. Para tanto, iniciaremos com alguns textos que gostamos de colocar aqui no início do nosso estudo. Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito bem, então o assunto do capítulo de hoje será a quinta trombeta. Então estaremos desenvolvendo esse assunto. Nós já vimos as 4 primeiras trombetas e agora faltam as 3 últimas. Mas hoje nós abordaremos a quinta, porque ela tem bastante detalhes, né? E então nós vamos deixar a 6ª trombeta e a 7ª mais para frente um pouco. Ok? Então, para tanto, nós vamos orar. Pai querido, Senhor de nossas vidas, mais uma vez nos colocamos em Tua presença para meditarmos um pouco mais na Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, a todos nós, no entendimento dos eventos que estamos estudando no livro de Apocalipse, eventos que culminarão no fim desta presente era que estamos vivendo e que em breve sabemos que esses eventos vão acontecer. E por isso nós oramos em nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Senhor, em cujo doce e maravilhoso nome oramos. Amém. Muito bem, então estaremos hoje desenvolvendo a quinta trombeta, porque no estudo anterior, referente ao capítulo 8 de Apocalipse, nós vimos a abertura do 7º selo, na semana passada, que por sua vez, esse 7º selo abriu, abriu uma série de trombetas, de 7 trombetas, e essas 7 trombetas, na verdade, elas constituem uma subdivisão desse 7º selo, que nós estamos abordando. Então, hoje, nós vamos trabalhar uma dessas trombetas. As trombetas, elas falam da ira e do juízo de Deus que ele vem e derramar sobre a terra, antecedendo a volta do Senhor Jesus. Essas trombetas têm a finalidade de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Desta forma, abordamos o tocar das 4 primeiras trombetas, já fizemos isso, que se distribuem sobre a terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas. Então, essas 4 primeiras trombetas que nós vimos, elas trazem uma série de desastres naturais que atingem a natureza
tempestade de granizo, fogo e sangue. Também 1/3 da vegetação é destruída, colheitas ficam comprometidas, naturalmente, causando escassez de alimentos e tantas outras coisas. Acontecem calamidades naturais, tais como vulcões, nós vimos isso, inundações e terremotos. E da mesma forma, a pesca e a navegação, elas também são atingidas ali em meio a esses desastres ecológicos e também econômicos, de grandes proporções, trazendo inclusive escassez de água potável. Nós vimos que a água ela vai ficar bastante amarga, né? E aí muitos não vão conseguir beber essa água, e muitos vão morrer por causa disso. Tragédias anunciadas pelas trombetas, elas são juízos de Deus, alertando os homens a deixarem os seus caminhos, seus maus caminhos, e a arrependerem-se de seus pecados. Então, esse juízo de Deus, através das trombetas, tem também esse objetivo, essa finalidade. Muito bem. Enquanto as 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a natureza, as 3 últimas trombetas, que a gente, a partir de hoje, vai estar estudando, elas vão falar de sofrimentos impostos diretamente aos homens. Não é mais vai atingir só a parte física, né, da natureza, mas também vai atingir agora diretamente as pessoas. E elas são chamadas também de ais. Né? São 3 ais, 3 trombetas que repercute esses ais, né? Que aquela águia, quando João viu e ouviu aquela águia, né, voando no céu e falando ai, ai, ai das próximas, né, 3 trombetas. Nós vimos isso na semana passada. Então vamos agora trabalhar essa 5ª trombeta. Ela é extremamente importante para que nós possamos compreender exatamente essa ira, esse juízo de Deus dentro desse contexto desses eventos de Apocalipse. Então a 5ª trombeta, ela vai se desenvolver, nós vamos colocar aqui alguns textos. Aqui aparece esse texto de Apocalipse 8, versículo 13, que diz assim: Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Estamos recordando esse texto que nós vimos no domingo passado. Por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que iam ainda tocar. Então, na semana passada, nós vimos essa advertência, lá no capítulo 8, e agora nós vamos partir para o capítulo 9, que é exatamente no início do capítulo 9, é que nós temos a 5ª trombeta. Então, vamos ver aqui o texto, Apocalipse 9, então, versículos de 1 até o versículo 12. E começa dizendo assim: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e também o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com o poder que têm os escorpiões da terra. Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem
há verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas, nas suas frontes, o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. Portanto, aí 150 dias. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como leões. E tinham também couraças, como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Os 3 últimos versículos, 10, 11 e 12, dizem assim: E tinha caudas semelhante à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreus era o seu nome Abaddon, em hebreu, Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois disso vem ainda 2 ais a mais. Então, esse é o primeiro ais, né? Depois nós veremos na 6ª e na 7ª trombeta mais 2 ais, que nós fizemos menção aqui naquele texto do capítulo 8. Muito bem, vamos dar prosseguimento aqui. Sobre essa estrela, né, que caiu sobre a terra e para o qual foi dada a chave do abismo, um autor que nós estamos considerando aqui nos nossos estudos, professor Cristiano da Silva Neto, em seu livro O Criador Vem, ele faz algumas observações, vamos compartilhar aqui com vocês. Diz ele: é claro que a estrela que João vê do céu cair não é uma estrela de verdade. Na verdade, ela é uma estrela, e uma estrela ela é muito maior do que o nosso planeta. E caindo sobre a Terra, simplesmente destruiria por completo. Então a gente sabe que uma estrela é muito maior do que a Terra. A Terra é muito pequena, o planeta é muito pequeno perto de uma estrela. Então ele está fazendo esse comentário aqui. Tampouco faz sentido um corpo celeste que se abate sobre a Terra receber uma chave de algum lugar, como diz lá no texto, com algum propósito. Parece óbvio que essa referência diz respeito a um anjo das trevas, ok? Que agora abre o poço do abismo, liberando outros demônios, aqui figurados como gafanhotos. De outra forma, estaríamos falando de gafanhotos muito estranhos, que têm cauda como escorpiões e não se interessam por qualquer coisa verde, mas estão ávidos por atacar os homens, as pessoas. Entretanto,
foi-lhe dado permissão para fazer dano somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Vimos isso lá em Apocalipse 9, versículo 4. Já lemos lá. Observamos aqui a presença clara e indiscutível de servos do Senhor em meio a todos esses acontecimentos, e também é extremamente gratificante observar que, apesar de todas essas tragédias, aqueles que pertencem ao Senhor e que estivessem vivos nessa ocasião serão protegidos individualmente com uma espécie de selo que será colocado em suas frontes. Ainda sobre esse texto que nós vimos da quinta trombeta, vamos ver um outro autor aqui, o que ele vai dizer, que é o Dr. Russell Shedd, que nós também estamos considerando aqui em nossos estudos. Ele então faz o seguinte comentário. A quinta trombeta prediz tormentos que os demônios visitarão sobre a humanidade ímpia. Tá? Parecem gafanhotos por causa do incalculável número deles, antes presos no abismo, mas depois de tocar essa trombeta, eles são soltos para torturar cruelmente o mundo incrédulo, diz o Dr. Shedd. O abismo é outro nome da prisão dos espíritos rebeldes, também chamada de Tártaro. Lá em 2 Pedro 2, versículo 4, nós vamos ver aqui agora o que diz lá a respeito disso. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, no Hades, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo, lá mais à frente. Este mesmo abismo, ele servirá para aprisionar Satanás durante o milênio. Vamos ver aqui agora um texto muito interessante que fala exatamente sobre isso. Vejamos aqui. Apocalipse 20, versículos de 1 até o versículo 3. Diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Coloquei aqui uma figura, né, para mostrar aqui o anjo com essas correntes aqui, né? O texto, então, no versículo 2 diz: E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Isso lá no capítulo 20. Nós estamos aqui no capítulo 9, mas essa referência é lá no capítulo 20. No versículo 3, ele vai dizer ainda: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. É o que nós sabemos lá desse capítulo, né? Muito bem. Os gafanhotos infernais causam danos, né, terríveis, muito sofrimento, muita angústia, né, nas pessoas. Comparável ao escorpião, durante um tempo limitado de 5 meses, ou seja, 150 dias, mas não serão permitidos matar os homens. O nome do rei dos demônios gafanhotos, né? Já vimos que não são gafanhotos exatamente, mas são demônios, né? Ali, aos milhares, né? Por isso que parece aquela nuvem de gafanhoto, foi a visão que João teve.
A impressão que ele tinha é que aquilo ali era uma nuvem de gafanhotos, exatamente pela quantidade lá, os milhares. Na verdade, eram demônios. E Abaddon, em hebraico, né, se fala Abaddon, e Apolion no grego, ambos significando destruidor. Então, esse é o significado desses nomes que aparecem aí. Claramente, o objetivo nas torturas que afligirão a humanidade, né, desse período, do lado satânico, é a desintegração psicológica e espiritual das suas vítimas. Assim, para a estrela que do céu caiu na terra, né, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vejam, que representa a região, né, de Satanás e dos seus anjos. Essa estrela caída é um símbolo de Satanás. É o que nós estamos vendo aqui. É o anjo do abismo. Essa é a designação que nós temos que aparece aqui. Para a sua missão, foi-lhe dada a autoridade da parte de quem tem essas chaves, né, da morte ali e do inferno. E nós sabemos quem é que tem as chaves, né, quem que recebeu as chaves ali do inferno, da morte. Nós sabemos, e lá em Apocalipse 1, versículo 18, nós vamos ver aqui o texto, o que ele diz. E aquele que vive, né, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui nós vemos que é o próprio Jesus, né, que está falando isso, e é interessante que o que acontece? Dessa forma, Cristo, né, ele permanece como governador soberano, né, sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele é que permite, né, ele é que delega, ele é que passa temporariamente, né, essa chave ali, né, para cumprir ali os propósitos divinos. Mas isso mostra que é ele que retém exatamente esse poder sobre a morte. Então, ele é o governante soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os demônios. Então, é isso que esse texto aí está nos falando, nos mostrando, né? Então, nós estamos chegando ao final aqui deste selo, né, que é o sétimo selo. Nós estamos desenvolvendo ainda o sétimo selo, mas abordando aí a quinta trombeta. Então, a quinta trombeta tem todas essas figuras, todos esses significados que nós colocamos aqui agora. É claro que no próximo domingo nós vamos falar sobre a sexta trombeta, provavelmente já falando alguma coisa sobre a sétima também, porque entre a sexta trombeta e a sétima, a gente vai ter ali um interregno ali de tempo, como nós tivemos lá do sexto selo para o sétimo selo. Então aqui a coisa é um pouco parecida, é bem semelhante. Então isso a gente também, antes de abordar a sétima trombeta, a gente vai ter que se ater a esses detalhes ali entre a sexta trombeta e a sétima. Ok? Agora, uma observação que eu gostaria de fazer aqui agora é a seguinte, é que nós temos estudado lá na nossa classe já durante vários anos aí, né? A gente tem trazido ali muitas, aliás presencialmente, porque só agora nós estamos trabalhando de forma virtual, né? Por causa dessa questão da pandemia, do isolamento social. Mas uma coisa que eu gostaria apenas de colocar aqui é que lá, nos primeiros desenvolvimentos dos nossos estudos lá da classe, nós abordamos muito aquelas questões
que vinham acontecendo desde lá da Grécia, depois do advento do cristianismo, depois a Idade Média, passando, né, pela Idade Média e entrando na Idade Moderna, na Renascença, depois no período do chamado Iluminismo, né? Então, e de lá para cá, vimos várias outras abordagens, né? A filosofia entrando, influenciando a ciência também influenciando a filosofia, aí caímos lá na teoria da evolução, enfim, depois, aos poucos, viemos até chegar, né, no século XX, no que desembocou aí nas duas grandes guerras mundiais, né? E a gente fica analisando essa questão do que está acontecendo, né, no Apocalipse, agora já no capítulo 9, e a gente vê exatamente a ação maligna, né, que nós inclusive abordamos quando vimos lá a questão do cavalo e do cavaleiro do cavalo branco, quando muitos pensam que pode ser Jesus, que pode ser o Evangelho, mas que nós trouxemos uma outra interpretação de que ali envolve a falsa religião, as falsas doutrinas, os falsos profetas, enfim. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 9, já na quinta trombeta, é algo que a gente nos traz a pensar exatamente nessas coisas que têm acontecido ao longo da história. Então, nós temos dito que o mundo ele não é neutro, né? Nada que acontece aí no mundo, na história, acontece assim por acaso. Embora muitas pessoas venham a pensar dessa forma, mas não é assim que a coisa funciona. Quando a gente se aprofunda um pouco, começa a estudar essas coisas, um pouco de ideias, de filosofia, de ciência, né, de ideologias, então a gente vai vendo a ação maligna no mundo, né, pervertendo a mente das pessoas através da mentira, do engano. Hoje se fala em fake news, né? Das notícias falsas que nós vemos aí hoje na mídia, né? E a gente vê a mídia aí promovendo esse tipo de falsas notícias, né? E o mundo tem caminhado dessa forma, através da mentira, através do engano, e isso, no nosso entendimento, isso vem com aquele cavalgar daquele cavalo branco. E vai culminar lá na frente, inclusive, foi lá o primeiro selo, mas culmina no sétimo selo, depois que ele passa por aqueles outros cavalo vermelho, depois o cavalo preto, amarelo, e aí vai culminar no final dos selos, no sétimo, e agora nas trombetas. Então a gente verifica que há um desenvolvimento, né, em toda a história, desde lá para cá, principalmente lá do primeiro século, da era cristã, até os dias de hoje. Então a gente vê muito nisso aí a ação maligna no mundo, atingindo a mente das pessoas, de tal forma que o que está acontecendo lá na quinta trombeta e nas outras que nós veremos ainda, mesmo as pessoas, os ímpios, vendo aquilo que está acontecendo, né, o texto diz que mesmo assim eles vão continuar presos à mentira, ao engano, aquelas coisas todas que levaram essa influência nefasta para eles, para toda essa humanidade ímpia que vai sofrer as consequências lá da ira de Deus, do juízo de Deus. Vimos aí que Deus, de alguma forma, ele vai proteger, né, os crentes através de um selo, ou seja, um sinal que muitas coisas não vão realmente atingir ali o homem, vai atingir mais a humanidade que está sendo confrontada, exatamente tendo essa oportunidade ainda de uma possibilidade de arrependimento. Mas a gente está vendo que cada vez mais isso é difícil. Por quê? Porque o mundo que nós estamos vendo hoje aí é um mundo
tenebroso, é um mundo que vem com um discurso de mentira, de engano, de tal forma que as pessoas ficam exatamente presas a essa operação do erro, que a palavra diz, Paulo vai falar lá, o apóstolo Paulo, sobre a operação do erro, que Deus vai impetrar, né, a essas pessoas de corações duros, né, que não querem se dobrar a essa questão do arrependimento e se voltar para as coisas de Deus. Então, é uma reflexão que eu queria fazer aqui mais no final desse nosso estudo, tentando colocar um pouco dentro desse contexto, o que está acontecendo no quinto selo, né, no sétimo selo, com as trompetas, principalmente agora na quinta trompeta, e depois nas próximas também, a gente está correlacionando, está vendo que tudo isso aí tem a ver com toda essa gama de coisas, de ideias que vêm desde séculos e séculos atrás, né, principalmente depois da Idade Média para cá, com a Idade Moderna, com a ciência, com a filosofia, com uma série de ideologias que vem trazendo exatamente o erro e a mentira e o engano, exatamente para combater tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. Então a ideia é desconstruir aquilo que o cristianismo construiu durante todos esses séculos aí, desde a era cristã. Então é uma desconstrução que vem sendo planejada, vem sendo implementada, tá? Até culminar com essa situação da grande tribulação, que lá nós já passamos, lá nas trombetas, e que vai culminar exatamente com a ira e o juízo de Deus. Ok? Então, com isso nós estamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, e a partir da semana que vem, do próximo domingo, que se Deus assim o permitir, estaremos abordando as outras trombetas que ainda faltam, a sexta, a sétima, e depois da sétima trombeta vem as 7 taças. Então observe que são várias séries, né, de eventos que vêm acontecendo, os 7 selos, depois as 7 trombetas, e mais à frente as 7 taças da ira de Deus. Ok? Então, um grande abraço para todos. Vamos ficar aqui com o nosso texto, finalizando. É aquele que a gente gosta também de colocar, 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Então, está aí o texto. Coloquei aí para vocês, pode dar uma olhadinha aí. E assim, chegamos ao final do nosso estudo. Tenham vocês aí todos um ótimo domingo. Obrigado pela participação de vocês. E espero que todos tenham aí uma semana abençoada. Examinem todas as coisas e retenham aquilo que realmente é bom, aquilo que é edificante para as nossas vidas. Um forte abraço e até o próximo estudo.